Olá, pessoal. Olá, pessoal. Já vamos começar a live. Estão me escutando bem? Estão me escutando bem? Conseguindo me escutar bem? Som tá ok? Joia. Muito bom. Então vamos lá, pessoal. Bom, eu sou o Dr. Rafael, cardiologista, médico na cardioclínica, e hoje a nossa ideia é conversar um pouquinho, fazer uma atualização sobre o que a gente tem sobre o coronavírus, principalmente o que está mudando o nosso atendimento, o que a gente tem de ideia para o nosso futuro do atendimento médico, o futuro da saúde, principalmente nesses próximos meses aí, com uma mudança grande no formato de atendimento e a nossa luta contra o coronavírus, né? Agora, nesse momento, então, 6h30 do dia 27 de março, na última atualização que a gente tem no Brasil, 3.417 casos, com 92 mortes. O objetivo da nossa live, ela não é de informar os números específicos, porque eles vão mudando ao longo do próprio dia aí, das notícias que vão chegando. Mas sim a gente discutir o que na cardiologia e o que no atendimento médico a gente pode ajudar, e o intuito da nossa live é orientar de uma forma mais balizada aquilo que a gente vem conversando nas lives passadas, de que há uma enxurrada de informações vinda pelo WhatsApp, informações que a televisão, os canais, eles lutam para ver quem dá a notícia mais cedo, e isso acaba confundindo a população, isso acaba, às vezes, por viés de interesse, alguns canais puxam pendem mais para um lado, outros pendem mais para o outro, e isso há uma discussão política envolvida muito nas decisões que são tomadas, e fora isso a gente tem que ter a visão médica e informar o paciente da melhor forma possível. Vou começar agradecendo também o grande número de visualizações que a gente está tendo nessas nossas lives. Espero que a gente esteja podendo balizar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre os avanços na saúde nessa área e a nossa luta contra o coronavírus. Num contexto geral, para a gente conseguir conversar um pouquinho, eu faço sempre, dentro da minha rotina médica, sempre uma atualização diária nos sites que eu considero os sites que médicos de informação com maior relevância. Antes de eu comentar aqui um pouquinho da live, eu revisitei esses sites para ver se haveria alguma mudança oficial em alguma das coisas que a gente já vem conversando. No site da Organização Mundial de Saúde há o comentário sobre estudos que estão sendo liberados e propostos para serem feitos, mas não há nada ainda que esteja publicado nos principais sites médicos. Então a gente não possui nenhuma atualização quanto ao tratamento. Desses 4 estudos, a gente espera que nos próximos dias a gente tenha realmente os resultados nos pacientes, para que a gente possa saber de uma arma maior, que a gente possa enfrentar o coronavírus de uma forma mais objetiva. Não há, pessoal, nos sites médicos, e aí é onde a gente vem numa conversa que puxa mais para o lado, como eu disse, da saúde, não há uma mudança nos países, ou não há uma mudança do posicionamento da Organização Mundial de Saúde. A vacina possivelmente
A estimativa última seriam em 18 meses, embora vários centros estejam pesquisando. Então não é uma coisa para agora. Não há uma publicação tanto sobre os efeitos do isolamento domiciliar, não há um estudo sobre uma comparação de que se esse método seria o mais adequado ou não, mas a gente tem as recomendações da OMS para que isso aconteça. Então, o isolamento, ele continua na área da saúde muito importante. Lembrando que eu estou dando informações baseadas em sites médicos, sem o viés da política ou dos canais de televisão. E isso nos traz a ideia que, do ponto de vista de saúde, o isolamento ainda é importante, ainda é a recomendação. Só assim a gente consegue diminuir a intensidade dos casos, a gente consegue diminuir a velocidade de propagação do vírus e, assim, o colapso do sistema de saúde ele é evitado ou diminuído. Aí sim, vendo sobre como os outros países estão reagindo e por estarem com casos à frente dos nossos, a gente vê muito o sistema de saúde saturado. E é exatamente onde a gente, no nosso juramento hipocrático, a gente jurou atender. Mas em nenhum momento a gente quer escolher entre o paciente que vai viver ou o que não vai viver. E é isso que a gente possui se todos os pacientes chegarem no mesmo momento, numa mesma proporção ao sistema de saúde, a gente não vai ter leitos suficientes ou conseguir dar essa demanda. Essa é a preocupação do setor da saúde, por isso o isolamento permanece sendo ainda a estratégia que a Organização Mundial de Saúde vem referenciando, então por isso a gente continua com os mesmos cuidados sendo necessários. Do ponto de vista da cardiologia e de atendimento, a gente tem nesses dias uma mudança relacionada principalmente a o que vem saindo de armas aí sim para a gente tentar evitar que as pessoas cheguem ou fiquem sem assistência das suas doenças crônicas. O coronavírus vai ter um pico, mas as doenças crônicas elas continuam a sua constância. Dentro da cardiologia, minha área é onde eu tenho a maior preocupação e a Sociedade Brasileira de Cardiologia ela se manifesta constantemente quanto a como a gente deve atuar e a gente segue as normativas, principalmente das diretrizes que saem ou das recomendações da sociedade da qual eu sou especialista, que é a cardiologia. Agora, recentemente, dia 19 de março, em virtude da pandemia, para ajudar nesses atendimentos, houve uma mudança e uma liberação do Ministério da Saúde, que é relacionada à telemedicina. A telemedicina aqui a gente vem, mesmo que colocados na berlinda, no sentido de que ainda não se tinha uma normatização bem realizada, uma regulação pelos órgãos já bem feita, a gente foi colocado a necessidade da gente ter um novo tipo de atendimento e, no meu ponto de vista, com muita inteligência, o governo se manifestou e liberou a telemedicina com algumas ressalvas. Há uma portaria do Ministério da Saúde que também libera para a gente poder fazer atendimentos em telemedicina que ajudem os pacientes a terem os seus tratamentos mantidos e que os pacientes não, em virtude disso, não vão ir para a emergência, talvez ter um contato e contagiar e assim multiplicar a transmissão. A gente está liberado para fazer, nós médicos, teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta, que permite, então, trocar informações com o paciente para tentar auxiliar em diagnóstico e em terapêutica.
essa é um paradigma e uma discussão que ainda vai longe, mas opinião pessoal do Dr. Rafael é que a telemedicina vem para ajudar. Ela vem para, se bem reguladinha, ela vem para auxiliar muito num suporte assistencial. Ela vem para chegar mais rápido a uma orientação a um paciente. Ela vem para evitar que os pacientes vão à emergência por doenças crônicas e possam ser seguidos na sua casa. E eu vejo com muito bons olhos a telemedicina nesse sentido, em que vai fazer bem para a população, basta algumas regulações que sejam realizadas. Agora, no momento do coronavírus, esse é um momento que talvez não se precise, que não se consiga de forma tão rápida, que tenha todas essas regulações. Mas acho que é uma boa experiência para ver como os pacientes vão receber, como nós médicos vamos nos portar relacionados a isso. E, claro, como que a saúde vai se beneficiar dos pacientes da telemedicina. Na Cardioclínica, a gente conseguiu, através da nossa equipe, montar um sistema de telemedicina em que eu tenho atendido os pacientes através da nossa plataforma e através dos atendimentos eu consigo triar os pacientes que realmente precisam ser vistos. A gente consegue orientar coisas mais simples e de baixo risco. Há uma lógica quanto à limitação que se tem quanto a tocar o paciente, quanto a examinar, e eu não estou aqui defendendo não fazer isso. Eu estou defendendo, sim, a gente poder fazer uma triagem bem feita, e é um serviço que tu consegue chegar ao paciente de uma forma que tu evita ele de todo o deslocamento, a mobilidade. Eu vejo com muito bons olhos a telemedicina nesse sentido. A gente tem, nesses 3 dias que a gente vem fazendo os atendimentos, e cada vez a gente tem feito mais atendimentos, porque vem aprimorando a plataforma em si, o formato, a gente está muito feliz com a resposta que a gente tem tido dos pacientes, da felicidade que se fica de tu conseguir conversar com eles no sentido de dar um auxílio sem que eles vão na emergência nesse momento, ou sem que mesmo eles se desloquem até a clínica ou até os consultórios, sendo que às vezes é uma coisa que a gente consegue um ajuste medicamentoso, já por conhecer o paciente, isso facilita muito ter a ficha, o prontuário bem completo já do paciente, isso ajuda muito. Primeira consulta eu já vejo com uma certa ressalva, no sentido de que aí sim, tu já não tem um histórico do paciente, há que se ter uma limitação para uma primeira consulta, mas para os pacientes de segmento crônico, é uma ferramenta que vai vir, e eu acredito que a experiência que a gente está tendo e a ajuda que está sendo dada na saúde pública e privada, ela vai ajudar em muito nas barreiras para auxiliar no atendimento. E isso é uma das coisas que a Sociedade Brasileira de Cardiologia já vinha se posicionando desde 2019 com a telecardiologia. A gente já conseguia fazer muitos laudos via telemedicina, então a cardiologia já vem avançando muito e agora sendo colocada à prova, e a gente tendo esse respaldo do ponto de vista do Ministério, a gente consegue conversar com os pacientes de uma forma nova, que a gente vai ter que aprender, mas até mesmo numa pesquisa de qualidade quanto a uma pós-consultas, os pacientes estão ficando muito satisfeitos nesse sentido de poderem ter a sua demanda também em casa resolvida. Essa é uma das coisas que eu acho que a experiência do coronavírus vai trazer como benefício para a saúde em geral, levando em consideração isso tudo que a gente comentou aqui, né? Ao longo da semana, a gente tem recebido muitas dúvidas, tanto no consultório, WhatsApp, redes sociais da clínica, e dessas dúvidas, eu gostaria de recolocar algumas coisas. A nossa preocupação, ela continua sendo em que os pacientes não cheguem de uma forma muito rápida às emergências. O coronavírus, segundo a Organização Mundial de Saúde, continua avançando, ele não está diminuindo. Tá? Existem alguns países que já estão numa outra fase que a nossa, e a nossa ainda está acelerando, e essa aceleração, ao que tudo indica, vai continuar. Se a gente sair para a rua agora, embora economicamente isso seria melhor,
do termo de saúde, isso seria reespalhar o vírus e, nesse sentido, reinfectar as pessoas. Muito se conversa nos sites médicos, em grupos médicos, sobre o isolamento vertical só de pacientes com fatores de risco. O que foi estudado nos trabalhos chineses e italianos sobre os fatores de risco, ele se mantém o hipertenso, o cardiopata, o diabético, os pacientes que têm acima de 60 anos. A gente está vendo exatamente isso nos casos brasileiros e, embora se fale também em termos médicos sobre uma pesquisa para ver se no nosso país vai haver alguma mutação do coronavírus, está se parecendo que ao se fazer um estudo dos pacientes que estão vindo ao óbito, dos pacientes que estão chegando a CTIs, está se mantendo um perfil muito semelhante ao que os outros países. São as comorbidades, pacientes com maior idade, e isso nos dá também um direcionamento para ter um foco mais nesses pacientes, de deixar eles mais num isolamento mais protetor. Não se há um estudo sobre isolamento horizontal, que seria toda a população, versus o isolamento vertical. A gente ainda não tem esse estudo, pelo menos nos sites médicos ainda não, a gente ainda não teve nenhuma informação relacionada a isso. Na opinião dos especialistas, nós ficarmos em isolamento pelo menos mais 2 semanas, não se fala um prazo, mas pelo menos mais 2 semanas, está nos parecendo ser o caminho mais correto. Tá? E aí, os pacientes que tenham demanda cardiológica ou de outras doenças, tem que buscar tentar manter o seu tratamento e tentar manter o que se possa de contato com o médico assistente, o médico que esteja a cargo do seu caso. Acho que a gente fechar consultas nas recomendações, fechar consultas eletivas e que sejam de check-up, concordo, mas a gente atender pacientes que a gente mantenha o acompanhamento também, eu acho isso essencial para que as próprias doenças crônicas não continuem o seu ciclo, ou em caso da gente não poder atender, o ciclo da doença seria acelerado sem a intervenção médica ou sem a intervenção no setor da saúde. Nas muitas perguntas que foram feitas também, quanto à necessidade da vacinação contra a influenza, contra a gripe. Se perdurar durante mais alguns meses o coronavírus, os pacientes já imunizados contra a influenza, a gente vai poder ter um controle melhor, esses pacientes vão procurar menos atendimento e a gente vai ter menos casos de influenza com gravidade. Existem trabalhos sobre o primeiro ano do H1N1, comparados ao segundo ano do H1N1, já com a vacina. E os pacientes, no segundo ano, houve uma diminuição muito grande dos casos, e mostrando que a vacina ela é protetora, embora existam algumas críticas em alguns trabalhos, a gente vê em números que a vacinação funciona. Então, o Ministério da Saúde dividiu os pacientes através dos fatores de risco e há um calendário e a recomendação para os pacientes cardiopatas, principalmente, é de fazer a vacinação de acordo com as recomendações da sua faixa etária. Acho que, quanto as demais dúvidas que forem surgindo, a gente está entrando em contato com os pacientes e respondendo, até mesmo nas redes sociais do próprio paciente, a gente está tentando ter o cuidado ou de entrar em contato com eles, se são pacientes já da clínica, para tentar responder e tentar trazer um pouquinho mais de informação. Esse é o momento da gente auxiliar no que mais a gente puder, e reitero, pessoal, a necessidade ainda em todos os locais médicos, sem o viés político, em todos os sites e recomendações médicas, a gente manter ainda o isolamento domiciliar, tá? E focar principalmente no isolamento dos pacientes com os fatores de risco, tá? Qualquer dúvida, vocês podem continuar mandando para nós, a gente vai veicular a nossa live, ela vai ficar rodando nas nossas redes sociais. A gente torce muito para que essa briga tenha um
um desfecho o mais rápido possível para que a gente possa voltar às nossas rotinas. Sei que o confinamento traz ansiedade, traz aumento de algumas patologias se a gente ficar muito tempo confinado, pode haver aumento de peso, aumento de pressão, aumento de ansiedade, aumento da adrenalina, palpitações, dores no peito. Eu tive vários pacientes que estavam compensados e que, devido à ansiedade, não poder sair, já começaram a entrar em contato, já atendi pacientes pela telemedicina aqui, conversando com eles, e a gente avaliando caso a caso, individualmente, se realmente é uma piora clínica ou se é da ansiedade de ficar confinado, enfim. Isso tudo, eu acho que a disponibilidade da gente poder conversar com o paciente, isso é o que está mudando também a medicina em si. Espero que a telemedicina seja nesse intuito de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, não só no coronavírus, mas daqui para diante também, tá? Eu gostaria de mandar um abraço para minha equipe que disponibiliza a possibilidade da gente fazer os atendimentos, as lives, de veicular uma série de coisas aqui. Hoje, em especial, a minha esposa que me ajudou a montar aqui a nossa live hoje aqui está sendo de casa e não do consultório, não da clínica, e a gente conseguiu montar um sistema. Eu espero que esteja funcionando bem e chegando bem a informação para vocês aí, tá? Um abração, seguimos a briga contra o coronavírus. Qualquer dúvida podem ir deixando aqui no nosso vídeo que a gente vai tentar responder uma a uma ao longo dos próximos dias, tá? Seguimos a batalha então, tá? Um abraço, todos contra o coronavírus.